Olá, seja muito bem-vindo, bem-vindo ou bem-vinde ao canal profissional, que traz sempre um conteúdo voltado para você, trabalhador da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Eu sou Valnice Nogueira, enfermeira e pedagoga, coordeno a Comissão de Residência Multiprofissional da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. O modo de inscrição: eu sou uma mulher negra, de olhos castanhos claros, minha transição de cor de mel, eu estou com adereços dourados e um vestido branco. Hoje, a nossa convidada é a educadora, jornalista e empresária Heloísa Fischer, que é a principal referência do movimento Linguagem Simples no Brasil. E esse será o tema do nosso treinamento. Ah, um recado importante. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir que você nos siga nas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. Afinal, essa é a melhor forma de ficar sempre por dentro das novidades. Também gostaria de avisar que, para garantir o seu certificado, você deve se registrar no formulário abaixo do vídeo. Bom, Heloísa Fischer é graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem especialização em Ciências Sociais, Cultura do Consumo pela PUC-Rio, certificada pela Gestão de Mudanças pelo HCM-BOC, mestre em Design pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Também é autora do livro Clareza em Textos de Egov, Uma Questão de Cidadania, publicado em 2018. Fundadora da empresa de comunicação Comunica Simples, que é dedicada ao ensino de linguagem simples. Criou o curso online gratuito Primeiros Passos para o Uso de Linguagem Simples, na Escola Nacional de Administração Pública. Agradeço, professora Heloísa, a sua participação e aproveito para lhe passar a palavra. Muito obrigada, Val. Obrigada, uma alegria estar aqui com você, com o pessoal todo que está vendo hoje, com você que está nos assistindo. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo castanho escuro, mas está ficando grisalho, mas acho que não dá para aparecer muito no vídeo. Eu estou num ambiente, estou no escritório, estou usando uma blusa verde, eu estou com um fio de microfone pendurado assim, e atrás de mim tem um quadro que diz: eu, você, ninguém gosta de complicação, e tem uma plaquinha que fala simples. Hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre essa questão de comunicar com clareza as informações de saúde, porque é um desafio, né? E eu vou trazer aqui para você como é que a técnica linguagem simples pode contribuir com a sua comunicação. Tudo que a gente vai passar agora, né, nos próximos minutos, tem a ver para você aplicar no seu dia a dia na Secretaria Municipal de Saúde. Mas você vai ver que a linguagem simples ajuda na comunicação para a vida, de uma maneira geral. Eu dividi, então, a minha exposição em 4 tópicos. Eu vou começar tratando assim, abordando alguns dos desafios da comunicação em saúde, tem vários, né? Eu vou abordar só alguns aqui. E eu vou trazer, assim, uma perspectiva de como é importante a gente adequar as mensagens que a gente transmite ao contexto de quem vai usar aquela informação. Depois, eu vou dar só uma passadinha, só para a gente dar uma olhadinha, assim, uma reflexão, uma refletida, sobre a questão dos seus textos. Será que os seus textos são fáceis de entender? Aí eu vou trazer aqui umas informações que talvez você não conheça, de alguns elementos que é bom prestar atenção quando você estiver escrevendo, porque eles aumentam o custo cognitivo de ler. E aí depois a gente vai para a linguagem simples. Eu vou trazer, assim, apresentar para você o que é a linguagem simples, né? Por que ela humaniza, por que ela agiliza a comunicação. Vou mostrar para você também a questão de uma norma técnica ISO de linguagem simples, que existe agora. Vou trazer exemplos de antes e depois. E vou dar só uma palhinha, assim, com relação ao papel da inteligência artificial na simplificação da nossa comunicação. E eu vou encerrar fazendo, assim, uma espécie de... Eu vou fazer uma recapitulação do que a gente viu ao longo dessa exposição, para você poder colocar o aprendizado logo em prática. Pra você poder começar a usar a linguagem simples hoje mesmo. Então, bora lá começar. Elenquei aqui alguns dos desafios em comunicação em saúde. Eu tenho certeza que no seu dia a dia de trabalho, você se relaciona com vários públicos diferentes. Não importa onde é que você está, lotada, lotado,
na secretaria, qual é a sua atividade, mas com certeza você dialoga e se comunica e produz conteúdo, produz informação que vai ser usada por vários tipos de grupos. Eu elenquei aqui alguns grupos. Por exemplo, médicos e médicas, pessoal da enfermagem, claro, comunicação com pacientes, não só com pacientes, mas também com os acompanhantes dos pacientes, os responsáveis pelos pacientes. O objetivo, o trabalho final da Secretaria de Saúde é prestar esses serviços em saúde, mas, claro, você também tem interface com toda a parte administrativa da secretaria e do setor onde você trabalha. Tem muita relação com a parte assim, mais administrativa. Você, com certeza, precisa se comunicar com áreas que dão suporte técnico, os mais variados tipos de suporte, e também o pessoal que dá um apoio, digamos assim, logístico, que cuida das instalações. Ou seja, se você parar para pensar, você está se comunicando com diferentes públicos o tempo todo, sem falar também colegas que estão em outras áreas. E aí fica um desafio, também por conta das faixas etárias que você certamente tem que dialogar com, desde crianças até as pessoas mais velhas, passando, né, pelo pessoal mais jovem. Ou seja, a comunicação da gente no dia a dia é com vários públicos diferentes. E aí, eu acho importante a gente já começar assim falando que você precisa tomar cuidado, porque nem todo mundo sabe a mesma coisa que você sabe. Aí você pode falar, poxa, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio, porque quando a gente está se comunicando, a gente esquece. A gente esquece que as pessoas não têm o mesmo saber que nós temos, o mesmo conhecimento prévio das coisas que nós temos. E o que está acontecendo? Você acaba, né, mas eu estou falando você, mas eu estou falando de mim também e de todos nós, tá? A gente acaba falando bola e a pessoa entendendo triângulo, né? Ou a pessoa falando triângulo e a gente respondendo bola. É difícil mesmo, é muito difícil você chegar num lugar onde você consiga equalizar a sua comunicação. Por outro lado, um outro aspecto, que é um desafio geral da sociedade atualmente, mas também é no teu dia a dia aí, na área da saúde. As pessoas, elas estão sobrecarregadas e estão dispersas. Todo mundo. Nós, todo mundo, todo mundo. Isso, em grande parte, vem da cultura digital. O lugar que o celular e todas as relações que a gente tem com as pessoas, com a sociedade, com os órgãos públicos, com as empresas, são pelo celular. Aí a gente tem que pensar o seguinte, que 87,2% das pessoas no Brasil usam internet. E dessas 87,2%, 98,9%, quase todo mundo, prefere se conectar à internet pelo celular. Esses são dados daquela pesquisa PNAD do IBGE. Então, você pode imaginar que tudo ficou numa tela muito pequenininha. A gente está se comunicando, mandando informação por escrito para as pessoas que estão, em grande parte, vendo tudo miudinho no celular. Outra questão que é muito do nosso tempo, que é derivado dessa, digamos assim, onipresença desse celular presente na vida inteira da gente. A gente tem o que muitos estudiosos estão chamando de uma epidemia de desatenção. É muito difícil a gente manter o nosso foco. Tem uma pesquisa recente, feita pela Universidade da Califórnia, que diz que a gente só consegue manter, em média, né, as pessoas só conseguem manter o foco em algum aparelho, tipo no celular, ou então no computador, tablet, essas coisas, por 47 segundos. Você fica 47 segundos em média e depois alguma coisa te tira o foco dali. Também a gente precisa considerar que a gente está num momento de profunda correria. Os estudiosos chamam esse tempo que a gente está vivendo de um tempo de uma aceleração social.
Você fala assim, ah, não, mas a gente sempre ficou com essa impressão, né? Você vai chegando no fim do ano, você fala assim, nossa, o ano passou correndo, né? Poxa, ainda agora era carnaval e a gente já está aqui no Dia das Mães, né? A gente tem sempre essa percepção de tempo correndo. Mas agora existe esse fenômeno da aceleração social. Tem muitos estudiosos que vêm pesquisando isso, né? Eu cito só um, o alemão Hartmut Rosa. O Hartmut Rosa, por exemplo, fala dessa aceleração social provocada pela tecnologia e instalada também na tecnologia, na cultura, nas relações pessoais. E nós temos uma questão que a gente não pode jamais esquecer, né? Que o Brasil lê muito mal. A gente tem dados de compreensão leitora horríveis. Vou te dar um dado do INAF, o Indicador Nacional do Alfabetismo Funcional do Brasil. Pelos dados do INAF, 88% da população brasileira tem algum grau de dificuldade na leitura. 12% tem, digamos assim, capacidade cognitiva para ler e entender textos longos, complexos, com várias informações. Essas informações, elas não estão, às vezes, elas não estão explícitas, você tem que gerar inferência, ou seja, juntar uma coisa com a outra, né? Juntar Lé com Cré, assim. A gente só tem 12% da nossa população com essa habilidade cognitiva. E daqueles 88% que estão com dificuldade de leitura, a gente tem 29% de analfabetos funcionais no Brasil. E se a gente for ver outros dados, como, por exemplo, a prova internacional PISA, que é uma prova do ensino médio, se você for ver também os dados da prova da garotada mais nova, que está na educação ainda básica, básica não, fundamental, eu acho. Eu sou daquela época ainda do primário e ginásio, eu ainda não me acostumei com essas. Mas, enfim, o pessoal que está antes do ensino médio, tem um outro teste internacional, que é PIRLS, o nome desse teste, a gente vê a juventude brasileira não tem capacidade de leitura, a garotada que está começando na escola também não. Então, a gente tem essa questão. Se a gente for ver de uso de WhatsApp, o Brasil é o país que mais usa o WhatsApp de áudio no mundo. E a gente usa muito mais. A gente usa 4 vezes mais o WhatsApp de áudio do que o país que vem em segundo lugar. Ou seja, a nossa população prefere falar e ouvir do que ler e escrever. A gente entende pelo contexto que a gente tem. E se você for parar para pensar, pegar um outro dado também, que se soma a essa sobrecarga, essa dispersão, essa pressa, a gente tem só, dos trabalhadores brasileiros, só 20% dos trabalhadores têm ensino superior. Então, imagina. Por isso que a gente chega numa era agora, num momento agora, na qual a gente quer serviços, e principalmente serviços públicos, serviços de saúde, que sejam fáceis, que sejam humanizados e que sejam convenientes. Aí eu trouxe aqui só 3 exemplos que eu sei que você deve conhecer bem, que são programas da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Tem, né, o agendamento, Agenda Fácil, aplicativo Agenda Fácil. Se você for pegar o programa do SUS, o programa Humaniza SUS, você fala, poxa, né, o SUS já tem há muito tempo essa preocupação de humanizar o atendimento, as relações dentro do SUS. E se a gente for voltar para mais um exemplo, especificamente da Secretaria Municipal de Saúde, aquela própria plataforma, Saúde, SP, querendo dar essa conveniência, essa facilidade. Então tá, ok, nesse contexto confuso, a gente quer serviços que sejam fáceis, que cheguem nas pessoas. Mas aí o que acontece? Você, muito possivelmente, todos nós, eu estou falando aqui você, mas eu estou falando aqui para qualquer pessoa, tá? Eu me incluo até nessa daí. Eu tô até um pouquinho. Eu já passei um pouquinho dessa fase aqui, mas eu já tive lá também. A gente resiste a simplificar a comunicação. Por quê? A gente acha, vai empobrecer meu texto se eu simplificar. Pode me desqualificar como especialista. Pode me gerar problema de responsabilização. Tem uma questão de segurança jurídica. Sabe? Se a instrução é essa aqui, ou a lei é essa aqui, se eu trocar alguma coisa, isso pode gerar um problema para mim, servidora, que estou tentando facilitar. Então, tem uma questão de, eu quero evitar a responsabilização. Então, bota igualzinho como já está lá. Muita gente acha que lideranças, outros setores, preferem ler texto denso, aquele texto denso, longo, complexo, aquele que exaure, sabe?
Muita gente acha que essa questão de simplificar, a linguagem simples, só vale para quem tem baixa escolaridade. Se você está falando, sei lá, com pessoas que não têm baixa escolaridade, você não tem porquê você simplificar a sua comunicação. E tem muita gente também que resiste porque fala assim, eu já escrevo de forma clara. Tem essa percepção de clareza, porque a intenção de clareza todos nós temos, claro. Mas, muitas vezes, a gente não consegue chegar lá, até porque não tem o apoio de uma metodologia, né? E aí eu fico me perguntando por que tanta resistência a alguma coisa, a simplificação, no caso, que só vai beneficiar todo mundo. Tem uma série de razões, eu elenquei aqui algumas, vê se você concorda. Eu acho que tem um certo preciosismo técnico. Por quê? A comunicação acaba ocupando um lugar secundário. Porque uma coisa é precisão técnica, outra coisa é preciosismo técnico. Tem uma certa aversão ao risco, normal. A gente tem medo de resumir, de simplificar e cometer um erro, normal. Tem um preconceito contra o simples. Tem uma visão assim pejorativa do que é a simplificação. A simplificação é ruim. Quando a gente sabe que tudo que a gente quer é que a nossa vida se torne mais simples, a gente precisa que as dinâmicas sejam simplificadas para dar conta dessa velocidade, desse lugar que a gente está. Mas tem uma visão pejorativa da simplificação. E tem o que eu estou chamando aqui de um certo apego à liturgia. O que eu estou falando assim? Tem uma certa liturgia, tem um certo jeito constituído, tradicional, de fazer determinados tipos de comunicação. E aí, esse apego a um certo ritualismo, né? Uma certa tradição. Então, assim, dá para entender por que tem resistência. Se você sente alguma resistência, eu empatizo com você, porque é normal você ter essa percepção. Mas, assim, se a gente sabe que a gente está trabalhando, a gente está comunicando com públicos muito diferentes, que têm conhecimentos diferentes dos assuntos, as pessoas estão todas apressadas, a gente sabe que tem uma dificuldade de compreensão leitora, por que a gente continua, muitas vezes, comunicando de uma maneira que é densa, prolixa, complexa, sem necessidade naquela situação? Eu não estou dizendo que não tem lugar para comunicação densa, com certeza tem, mas eu acredito que em grande parte do seu dia a dia seja preferível um outro tipo de comunicação. Mas aí a gente continua reproduzindo. Por que a gente age assim? Por que é tão difícil cair na real? Aí, eu estou projetando aqui na tela uma imagem em movimento, que é do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. De 1936, esse filme. Né? Nesse filme a gente vê o Chaplin, o Carlitos, dentro de uma roda gigante, dentro de uma engrenagem de máquinas. Está dentro de uma máquina gigante e ele está lá dentro da máquina, né? Está lá, meio que faz parte ali daquele maquinário. Eu gosto dessa imagem porque a gente está muito dentro da máquina. Você está muito dentro da máquina da saúde pública no município de São Paulo. Você está aí dentro dessa máquina e é difícil você perceber o mundo externo, quem não está dentro da máquina. E aí, o que acontece? Quando a gente está muito dentro de um sistema, e eu estou chamando de sistema aqui, sistema de informação, de um ambiente de trabalho, a gente acaba reproduzindo aquele dialeto do sistema. E a gente esquece que existe uma linguagem de uso. Tem uma diferença entre o dialeto que a gente fala, entre os nossos pares, e aqueles outros públicos que não fazem parte desse mesmo grupo, que conhece o dialeto. E essas pessoas, esses usuários, essas usuárias, precisam de uma linguagem diferenciada. E aí a gente fica, muitas vezes, usando o dialeto do sistema quando devia estar usando linguagem de uso. Por quê? Aí eu botei uma bolha aqui em cima dessa imagem. Porque a gente fica numa bolha. Aí tem a questão da bolha. A gente está numa situação assim de bolha, que a gente fica muito ligado em nós mesmos, e assim, culturalmente, tudo nos leva a uma questão muito eu. É tudo muito individual. As próprias redes sociais fazem muito isso com a gente, né? Fizeram muito isso com a gente. As relações de consumo também fazem muito isso com a gente. Aí o que acontece? Você esquece que as pessoas não sabem a mesma coisa que você sabe. Isso
é um viés cognitivo estudado na economia comportamental e depois é assimilado pela psicologia cognitiva, pelos estudos de linguagem, que chama maldição do conhecimento. O que é a maldição do conhecimento? Quando você sabe muito sobre um determinado assunto, você conhece muito. Sei lá, no seu trabalho aí são as temáticas ligadas à área de saúde, mas podia ser qualquer outra situação. Digamos, sei lá, que você goste muito de corrida ou de bordado. Você conhece muito sobre esse assunto. E aí, de repente, você começa a conversar com pessoas sobre aquele assunto e a pessoa, você vai usando umas expressões assim, você vai pressupondo que as pessoas sabem tão bem de bordado quanto você, tão bem de qualquer assunto que te seja do qual você gosta, conheça muito, ou então da área da saúde. A gente acaba reproduzindo, a gente acaba falando de um jeito e a gente não se relaciona com aquele jeito que as outras pessoas elas não conhecem. A gente esquece disso. A maldição do conhecimento é isso. Olha só, todo mundo é vítima da maldição do conhecimento, porque a gente está dentro dessa bolha e a gente esquece que as pessoas não sabem tanto quanto a gente sabe. E a gente lida com vários grupos diferentes de pessoas no nosso dia a dia. E é muito difícil mesmo sair desse lugar. É muito difícil furar essa bolha. Aí botei aqui uma imagem ó, de um alfinete, assim, para a gente furar essa bolha. Mas uma vez que você descobre a bolha, que você está na bolha, e que você vê a bolha, e você percebe que você está reproduzindo o dialeto do sistema, você não está falando a linguagem que a pessoa vai entender, aí é muito fácil romper essa bolha. Ó, puf, a bolha foi embora. E aí é uma maneira que você consegue igualar, e eu estou botando aqui na imagem, né? Eu primeiro tinha uma imagem, eu tinha uma imagem dentro da bolha de uma pessoa falando bola e a outra falando e entendendo o triângulo, né? Quando você sai da bolha, você fala, poxa, a gente pode conseguir chegar numa comunicação comum. Eu falo de um jeito que é o jeito que você vai entender, porque também é o jeito que você fala. Né? Então, essa é mais ou menos uma premissa. Né? Essa é a premissa da qual a gente parte. Tá bom. Você fala assim, bem, tudo bem. Eu até reconheço que essas situações acontecem, mas, de certa maneira, eu tenho já uma predisposição. Eu estou aqui porque o tempo todo eu já me preocupo em me comunicar com clareza, eu me preocupo em me comunicar de uma maneira mais objetiva, rápida, concisa. Eu não sei, eu acho que eu já tô lá. Mas talvez no seu dia a dia você perceba que seus interlocutores, eu não sei se você fala com pacientes ou com colegas de trabalho, de outras áreas, talvez você perceba que às vezes você manda assim, você manda uma mensagem, às vezes até no grupo da família, grupo de WhatsApp da família. Sabe quando você manda uma mensagem assim e fala alguma coisa, aí a pessoa te pergunta, não, mas vem cá, Heloísa, e isso assim é sensado? Aí você fala, mas peraí, eu escrevi isso aqui. Você não leu? Né? Você não leu? Talvez eu não tenha considerado que a pessoa está todo mundo na pressa, né? Talvez eu tenha escrito de uma maneira que não foi a maneira que mais ajudou a pessoa a ler. E aí a gente entra nessa segunda parte dessa exposição, dessa troca, dessa reflexão conjunta. Será que os seus textos são fáceis de entender? Para a gente falar do seu texto, da sua comunicação, dessa comunicação que você produz, é claro, a gente está preocupado aqui em que você escreva com mais clareza, com mais objetividade, com mais empatia. Então a gente tem que olhar para a sua escrita. Só que a gente também precisa sair da bolha nessa hora. Claro, eu tenho que olhar para a sua escrita. Eu tenho que olhar para a minha, você tem que olhar para a sua. Né? Só que a gente precisa dar só um passinho atrás antes e considerar que a escrita ela está sempre a serviço da leitura dos outros. A gente está escrevendo porque a gente precisa que os outros leiam e o que a gente estiver escrevendo, né, o meu texto, o seu texto, vai apoiar uma série de decisões, de ações da pessoa que está lendo. Então, por isso que é importante a gente refletir um pouco sobre a funcionalidade da sua escrita, a comunicabilidade da sua escrita. Porque eu estou falando aqui de uma escrita que eu posso chamar de funcional.
é uma escrita que ela vai cumprir uma função, que é a de informar o público que você, para quem aquela mensagem está se dirigindo. Eu imagino que você deva produzir, assim como todos nós, né, que estamos no ambiente de trabalho, a gente produz, sei lá, dezenas, com certeza, centenas de mensagens todos os dias, milhares às vezes, se você colocar a comunicação falada junto, quantidade de coisa que a gente produz. Mas vamos focar aqui só na questão da escrita? Então, assim, você tem que fazer muita escolha quando você está escrevendo. E quando você estiver fazendo as suas escolhas, que você estiver escrevendo, é importante você favorecer o que alguns especialistas chamam de leitura estratégica. Você tem que ajudar a pessoa que está lendo você a conduzir a leitura dela, para que ela leia tudo que você precisa comunicar para ela e que ela retenha as informações, ela leia, ela retenha e ela saiba o que fazer com a informação que você passou. E a gente também quer produzir textos que ofereçam conforto, agilidade para a leitura. Conforto é o tipo de termo que a gente nunca vê associado a texto. Você vê conforto assim, essa cadeira aqui é confortável, né? Esse ambiente aqui é confortável. Eu vou deitar aqui no colinho aqui da minha mãe ou da minha filha, um colinho confortável, né? A gente não identifica conforto com leitura. E aí eu desafio isso para... Né? Não vou desafiar ninguém, mas assim, eu sugiro que você considere isso. Você produzir textos que sejam confortáveis e que sejam mais rápidos para a pessoa ler. Né? Porque você sabe, tem um monte de texto pedreira solto por aí. Né? Então, o que eu quero trazer para você agora, que é super importante, é um elemento central do que a gente está aprendendo hoje, do que eu tenho para transmitir para você hoje, é o seguinte: tem uma série de elementos textuais que podem dificultar o entendimento. Eu me refiro a elementos que são muito comuns em qualquer tipo de texto especializado, como, por exemplo, texto médico. Texto médico, técnico, administrativo, burocrático, jurídico, informativo, instrutivo, normativo. Esses textos que eles têm uma estrutura assim mais formal, costumam usar uma série de elementos que requisitam muitos processos cognitivos. Porque a nossa leitura ela é fruto de uma série de processos cognitivos. Eu vou só trazer aqui um deles, que é você usa a sua memória de trabalho. A gente tem vários tipos de memória. Tem aquela memória de longo prazo, que você guarda ali recordações do seu verão na praia, né? Na infância. Você tem a memória visual, por exemplo, e você tem essa memória de trabalho. A memória de trabalho é uma memória de curto prazo que você usa, como diz o nome, só para uma operação qualquer que você precisa fazer. Ela é para durar naquela hora. Por exemplo, assim, sabe quando alguém fala assim, fala o Pix, a pessoa fala, sei lá, o CPF, ou Pix, ou celular, e aí a pessoa tem que falar devagarzinho, senão você não pega. Significa que a sua memória de trabalho não dá conta. Você precisa ir recebendo as informações para ir armazenando elas. Então, o que acontece? Esses textos aí, que eles na verdade, eles são todos derivados da linguagem jurídica. A linguagem jurídica é tipo a mãe de todas. Né? Só um parênteses. Inclusive, eu vejo muito elemento da linguagem jurídica em comunicado em elevador de prédios comerciais ou de prédios residenciais. Próxima vez que você entrar no elevador que tiver um comunicado assim da síndica ou então da administração, repara, como parece um ofício jurídico. Está falando com os vizinhos como se tivesse... Né? É por conta dessa força na nossa cultura da linguagem jurídica. Mas o que acontece? Então, esses textos, eles usam uma série de elementos que aumentam esse custo de leitura. Por quê? Esse custo, o pessoal de linguagem chama de custo de processamento linguístico. É o processamento na sua cabeça. Não estou falando do processamento do trâmite, né, do trabalho, não é isso. É o processamento cognitivo, o processamento mental, o processamento linguístico. E aí, quando a gente que não sabe, não conhece esses elementos, não sabe quais são os elementos, a gente fica reproduzindo meio sem saber. E é interessante você saber, tem vários. Eu, no meu mestrado, eu fiz um mestrado em design na PUC do Rio, e tinha uma interface grande com o estudo de linguagem.
E uma das coisas que eu analisei na minha dissertação de mestrado, eu fiz um quadro estudando linguistas em vários idiomas, elas apontando quais eram os elementos da linguagem jurídico-administrativa que dificultam a leitura. Você tem uma ideia? Eu compus um quadro com mais de 30 elementos. São muitos. Mas eu vou trazer aqui para você, eu acho que são os 3 principais, que aí você já vai sair hoje sabendo e não vai mais ficar reproduzindo isso. Ou então, você vai tomar mais cuidado na hora de reproduzir. Ó, frase longa. Usar a ordem indireta. Fazer inserções. Usar palavras pouco frequentes. E aí isso inclui sigla, jargão, estrangeirismo. Só lembrar para você, ordem indireta é quando você inverte a ordem direta. Lembra da ordem direta que a gente aprendeu, né, lá no colégio? Sujeito, verbo, complemento? Essa é a ordem direta. Quando você troca na frase o sujeito, verbo, complemento e você inverte, você aumenta o custo de processamento de leitura. Ou você, sabe quando você abre uma frase assim, você começa a falar uma coisa. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, nesse momento. Então, eu posso falar assim, o Rio de Janeiro, que é uma cidade muito bonita, repleta de problemas, aí eu fecho, tem hoje um belo dia de sol. Então, entre o Rio de Janeiro tem um belo dia de sol, eu inseri, eu intercalei outras informações, eu interrompi o pensamento principal. Eu interrompi essa ordem, sujeito, verbo, complemento. Aí o que acontece? Cada um desses elementos, se você usa ele isoladamente, tipo assim, escrevi uma frase longa. O que eu estou chamando de frase longa? Frase com mais de 30 e poucos palavras, é uma frase longa. A gente vê por aí, frase de 60, 70, 80 palavras. Se eu usei uma frase longa, por exemplo, eu já vou causar um aumento no custo de processamento, ou seja, no custo de leitura, no custo cognitivo de leitura, mesmo se a pessoa tiver autoescolaridade. Você fala assim, não, mas eu tenho muita habilidade de leitura. Tudo bem. O custo de processamento, ele ocorre na pessoa que tem pós-doutorado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ou para alguém que está começando a adquirir a habilidade leitora. É da natureza da cognição humana. Esses elementos exigem mais, eles aumentam o custo de processamento de leitura. Claro que tem outros elementos que entram aí. Mas o uso dessas estruturas já dificulta a vida de quem tem autoescolaridade também. Por quê? Para quem não tem autoescolaridade, não tem essa habilidade, digamos assim, cognitiva, para aguentar o tranco do aumento do custo de processamento, quem não sabe nada, para quem tem dificuldade de compreensão leitora, isso vai ser, o texto fica difícil ou às vezes impossível de ler. E para quem tem essa habilidade, exaure. Quantas vezes quem precisa passar o dia inteiro lendo texto longo, complexo, para produzir outras informações, nossa, às vezes você chega assim no meio da manhã, você já está exaurida. Porque o texto, ele exaure, né? E lembrando, botei aqui de novo aquela informação, a gente tem 88% da população com alguma dificuldade para ler e entender textos longos, complexos, com muitas informações juntas. E aí, vou trazer aqui um exemplo, né, de uma frasezinha, que eu pesquei uma frase qualquer, entrei no site da secretaria, entrei naquela parte do site que fala dos programas, e tem um programa de medição, não sei se o nome do programa é esse, mas é medição glicêmica, talvez tenha um outro nome. E aí eu peguei uma frase, que está lá nesse programa, que é voltado para controlar a glicose em diabéticos. Eu peguei uma frase que diz o seguinte, vou ler a frase. O cadastramento, que necessariamente deve ser realizado em unidade de saúde da rede ambulatorial de serviços, garante a disponibilização do aparelho monitor para dosagem de glicemia capilar e o acesso através da entrega programada, com agendamento mensal e flexível, de modo que a oferta possa ocorrer em diferentes horários durante todo o funcionamento da unidade. Quando eu leio uma frase em voz alta, um texto em voz alta, eu já vou dando uma cadência, eu já vou ajudando quem está me ouvindo para entender, porque você já lê, você já dá aquela entonação diferente. E a gente está vendo aqui numa tela, né? Você imagina isso, essa frase num celular pequeno,
sendo lido, uma tela pequena do celular, sendo lido por alguém, uma pessoa diabética, que não tem habilidade leitora. É uma frase. Eu vou dar só uma analisada com relação a esses 3 aspectos, 3 elementos que eu destaquei há pouco, mas antes de olhar a partir desses 3 elementos, só mais um. Você vê que é uma frase só que tem muita informação dentro dela. Tem várias unidades de informação dentro dela, né? Várias células de informação. De repente, essa frase podia ser quebrada em frases menores. Mas vamos olhar aqui só esses aspectos. Questão de frase longa. Lembra que eu falei? Vai, mais de 30, 30 e poucas. Essa frase tem 55 palavras. É claro que é importante dizer aqui que em linguagem não existe tamanho único. Eu não posso virar para você e falar assim, olha, se você fizer frases de até 20 palavras, as suas frases vão ser mais fáceis de ler e entender e não vão sobrecarregar o custo de processamento. Não, porque depende. A frase pode ser curta e ter uma estrutura sintática, né? E usar palavras que sejam super complicadas de entender e a pessoa não vai entender. E você pode ter uma frase, às vezes, sei lá, com 35, 37 palavras, que ela está fluida, está muito mais fácil. Ok, ela vai precisar mais de memória de trabalho, porque é uma frase mais longa. Então, assim, essa coisa da gente cravar uma quantidade, não dá para fazer isso. Mas guarda essa informação. Que se você tem frases muito longas, significa que talvez você possa quebrar ela em frases menores. Então, esse é o caso aqui, é uma frase com 55 palavras. Lembra que eu falei da ordem indireta, das inserções? Olha só, exatamente aqui nessa frase a gente vê isso. O sujeito da frase é o cadastramento. E depois o verbo é garante, né? E depois vem o resto todo. Aí, o que acontece? A pessoa que redigiu essa frase, e aí eu faço só um parênteses também, que eu estou fazendo aqui uma crítica fraterna. A metodologia pela qual eu ensino, que é o método Comunica Simples, uma das diretrizes do método Comunica Simples é crítica fraterna. A gente tem que sempre, ao criticar, fazer uma crítica respeitosa, produtiva, com o objetivo de melhorar a clareza, a gente precisa sempre honrar os esforços de quem já buscou simplificar. Eu tenho certeza que a pessoa que escreveu esse texto para o site da secretaria, ou as pessoas, que às vezes é um texto que já foi trabalhado ao longo do tempo, essas pessoas tiveram muita preocupação em deixar o texto claro e objetivo, mas talvez não tivessem essa metodologia que você está aprendendo hoje. Então, assim, é claro que a pessoa, quando escreveu esse texto, ela teve uma intenção em colocar logo de cara que esse cadastramento precisa ser realizado na rede ambulatorial, em uma unidade de saúde. Ela botou isso aí, ela deslocou porque ela queria trazer, digamos assim, um destaque para isso. Tranquilo, você pode continuar fazendo isso. Só é importante você saber que, ao fazer isso, ao usar uma ordem indireta, você está aumentando o custo de processamento. Então, procura pegar leve nos outros aspectos. Mas esse é o caso dessa frase. E essa frase também usa palavras pouco frequentes que poderiam ser substituídas por outras mais corriqueiras. Eu marquei aqui de vermelho, por exemplo, o termo realizado. Você podia trocar, por exemplo, por feito. O cadastramento pode ser feito. Ou você podia até fazer de outra maneira. A pessoa pode se cadastrar. Para você não precisar realizar cadastramento, se cadastrar. Aí eu botei aqui em vermelho também a disponibilização. Usei aqui a própria glicemia, que fora da área médica, e principalmente para a grande população diabética do Brasil, ou pré-diabética do Brasil, talvez não seja um termo de estalo, é açúcar no sangue, né? É a glicemia e o capilar. Aí a gente tem também flexível, agendamento mensal e flexível, de modo que, esse de modo que poderia ser substituído por um outro mais frequente. O ocorrer também, você tem opções mais corriqueiras, mais frequentes do que esse verbo ocorrer. Possa ser feita, sei lá, enfim. Você pode reescrever isso de outras formas. O que eu queria destacar aqui é que a gente tem pelo menos 8 termos pouco frequentes. Eu, que não sou de São Paulo, eu não sei se o termo unidade de saúde, se a pessoa sabe de cara o que é. Aqui no Rio, por exemplo, a gente fala posto de saúde. Mas talvez, na população de São Paulo, isso seja mais corriqueiro. Mas se eu fosse olhar com os olhos aqui do Rio de Janeiro, eu carioca, acabei de mudar para São Paulo, digamos.
eu vejo esse termo unidade de saúde, eu posso falar, o que é isso? Eu já vi em São Paulo, UBS, né? Eu acho que é a Unidade Básica de Saúde. A primeira vez que eu vi, eu falei, o que é isso? É igual a UPA, no Rio? É o posto de saúde? A gente tem que pensar também, principalmente numa cidade como São Paulo, que tem pessoas vindo de várias áreas do Brasil, vindo de vários estados, vários países. Importante a gente pensar nessa questão desses termos que a gente julga frequentes. Às vezes pode ser maldição do conhecimento. Você pode achar que, não, todo mundo sabe o que é unidade de saúde. Não, não, às vezes não é. Mas, enfim, eu estou problematizando a unidade de saúde aqui, mas você releva se você achar que não faz sentido, porque eu estou falando aqui como alguém que não é de São Paulo. Então, o que a gente vê? A gente vê que na mesma frase, uma frase só, tá vendo? A frase é longa, ela está na ordem indireta, ela tem palavras pouco frequentes, é como se os elementos que dificultam a leitura, eles vão se empilhando numa frase só. O que acontece? Isso dificulta a vida, muito. E eu peguei uma frase. Se você pega, às vezes, uma página do site, ou se você pega alguns parágrafos de um relatório, ou de um ofício, ou mesmo de uma mensagem de WhatsApp, você vê várias frases com essa característica. Fica muito difícil de ler. Na verdade, ela barra o acesso das pessoas à informação, para quem não tem habilidade leitora, e para quem tem habilidade leitora, exaure desnecessariamente, porque você podia passar essas informações aí de uma maneira que fosse uma maneira um pouco mais palatável, mais fácil de ler com pressa, mais fácil de ler por quem não conhece. Se não me engano, depois eu vou voltar a essa frase, que eu acho que eu reescrevi ela, tenho quase certeza. Então, o que eu queria trazer era o seguinte, tá bom, simplificar serviço, tudo bem, ok. Na hora de simplificar meu texto, poxa, será que eu ainda vou resistir? Acho que a gente tem que parar. Parece que é uma luta, quando não tem luta nenhuma, a gente tem que fazer uma dança entre facilitar, humanizar, simplificar o atendimento à saúde e maneirar nas nossas frases, do jeito que a gente constrói, nas palavras que a gente escolhe para falar. Se você se concentrar assim, na maneira que você constrói suas frases e nas palavras que você está usando, nossa, você já melhorou. E ainda assim, tem muita gente que escreve frases como aquela que eu projetei e acha que escreve de forma simples e clara, mas talvez porque não tenha essa leitura, essa abordagem um pouco mais crítica, fraterna, para ver melhorias que são possíveis. A gente precisa lembrar, né, e reiterar que quando a gente escreve dessa maneira, uma maneira desnecessariamente densa e complexa, a gente causa exaustão e mal-entendido. E causar esse tipo de exaustão, de mal-entendido, gera custo, gera retrabalho para vocês, porque a informação vai e volta que a pessoa não entende, gasta tempo, atrasa trâmite e, principalmente, acaba afetando a saúde da população. Porque se você entrega textos que são desnecessariamente prolixos, complexos, você acabando prejudicando a saúde e o exercício da cidadania de uma maneira geral. E a gente não quer isso. Aí que vem a metodologia da linguagem simples. Por isso a linguagem simples, ela agiliza, por isso ela humaniza. O que é a linguagem simples? Eu gosto de dizer que a linguagem simples é uma solução nova para um problema antigo, né? Porque esse problema do setor público se comunicar e a população não entender direito é um problema antigo. O que acontece é que agora a gente tem essa abordagem que é nova para nós aqui no Brasil. Vou falar disso daqui a pouco, dessa chegada da linguagem simples no Brasil, mas ela já existe há muitas décadas, como você vai ver daqui a pouco também. Mas ela é uma solução nova para esse problema antigo. Quando a gente fala assim, linguagem simples, muita gente acha que falar, meu Deus, é uma coisa que vai ficar simplista, minha comunicação vai ficar simplista, vai ficar simplória, vai ficar muito informal, vai ficar coloquial. A gente não está falando disso, tá? Quando a gente está falando de linguagem simples, dessa técnica que se chama linguagem simples. A técnica linguagem simples, ela zela, ela protege todos os elementos especializados, técnicos, e ela é capaz de proteger, digamos assim, a formalidade quando ela é necessária. E aí, eu acho que ela convida a uma reflexão, né? Eu te convido a fazer essa reflexão. O método Comunica Simples te convida a fazer essa reflexão. Em que medida você está
ultrapassando, ao escrever, esse lugar da precisão e você está caindo num preciosismo que é negativo? Em que medida você atua para se comunicar com um grau de formalidade que muitas vezes, talvez na maioria das vezes, é muito necessário? E em que medida você não acaba caindo assim num formalismo, sabe? Em que medida, para proteger a precisão e a formalidade, você acaba caindo no preciosismo, no formalismo? Em que medida essa resistência a simplificar acaba prejudicando a eficácia da sua comunicação? Mas deixa eu te falar um pouco sobre a linguagem simples. A linguagem simples, ela, na verdade, ela é uma causa e ela é uma técnica. Ela está presente em muitos países há várias décadas. Tem mais de 45 países. Eu fiz parte da associação, da diretoria da Associação Internacional de Linguagem Simples. Eu fui diretora lá durante 3 anos. Eu saí no início de 2024. Quando eu saí, a gente estava comemorando que tinha membros da associação em 48 países. Isso não quer dizer que em 48 países a linguagem simples esteja madura, seja abraçada pela comunicação pública. Não, significa que tem gente trabalhando esse assunto e apresentando essa solução em muitas décadas. Em muitos países, há várias décadas. A linguagem simples ela surgiu no Reino Unido, nos Estados Unidos, mais ou menos em torno dos anos 50, mas como movimento mesmo, sei lá, a partir dos anos 70, dentro do setor público, em grande parte, por essa dificuldade da população entender. Então, você vê, não é uma coisa do Brasil do século 20, 21. Não, isso em outros países há muito tempo. Então, começou em países de língua inglesa, falei Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Suécia, logo nos anos 70, a Suécia aderiu à linguagem simples de uma maneira que tem um programa de linguagem simples na Suécia, do governo sueco. Até hoje, tem 50 anos. Depois veio para a América Latina, chegou pelo México no início dos anos 2000, para a Colômbia. A linguagem simples ela faz parte da política de atendimento ao cidadão na Colômbia já desde 2013, já tem tempo. Está presente na Argentina, no Chile, em outros países. E ela, como causa, ela tem uma causa linda. Todo mundo tem o direito de entender as informações. O Al Gore, quando era vice-presidente dos Estados Unidos, ele cuidava do programa de linguagem simples lá na época da transformação digital do governo americano. Você vê como é que o negócio é... Como que ali, no final dos anos 90, a linguagem simples já era um movimento forte nos Estados Unidos, a ponto do vice-presidente cuidar do programa de linguagem simples, supervisionar o programa de linguagem simples na transformação digital do governo americano. Nessa ocasião, o Al Gore falou essa frase: a linguagem simples é um direito civil. E essa técnica, ela deriva da causa, ou seja, ela é uma técnica que serve a um propósito. A técnica, ela, como foi sendo construída e consolidada em muitos idiomas, ao longo de muitas décadas, né, em muitos países, em muitas culturas, ela não tinha, até pouco tempo, uma referência única. Se você fosse, por exemplo, ou se você for atualmente no site do governo da Colômbia, que eu falei, que a Colômbia tem uso de linguagem simples, você vai ver as diretrizes de linguagem simples da Colômbia, elas são um pouco diferentes das diretrizes de linguagem simples da cidade de São Paulo, por exemplo. Sempre foi assim, né? Foi meio orgânico. Só que, de 2023 em diante, a linguagem simples tem uma norma técnica ISO. E aqui no Brasil, a gente tem uma norma técnica ISO a partir de linguagem simples, a partir de 2024. A norma ISO, ela diz o seguinte, os princípios da linguagem simples dizem o seguinte, a comunicação ela tem que ser relevante, fácil de achar na varredura visual dessa leitura apressada de todo mundo, fácil de entender e tem que ser útil, ela tem que apoiar a ação. A norma ISO, a primeira parte da norma ISO foi lançada, haverá outras
partes da norma ISO. A primeira parte ela fala de princípios e diretrizes de linguagem simples, e já tem duas normas ISO, desdobramentos da norma ISO linguagem simples em andamento, que é uma voltada para a comunicação jurídica e outra para a divulgação científica. E é importante você saber que a linguagem simples está presente no meio jurídico desde os anos 90. Já tem a Associação Internacional de Linguagem Simples Jurídica há mais de 40 anos. Na definição da nossa norma técnica, a BNT ISO, estou projetando aqui na tela agora o número da norma, 24495-1, a nossa definição de linguagem simples pactuada pela norma técnica diz o seguinte: uma comunicação está em linguagem simples quando palavras, estrutura e design, ou seja, o design e a organização visual, são tão claros que os leitores a que ela se destina conseguem com facilidade encontrar a informação de que precisam, compreender o que encontraram e usar essa informação. Aí, eu estou projetando na tela agora um QR Code, que é o QR Code que vai dar no catálogo, no site da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e estou projetando também na tela a capinha da norma técnica brasileira, que está escrito assim, linguagem simples, parte 1, princípios e diretrizes norteadoras. Uma norma técnica, todas as normas técnicas brasileiras e internacionais, elas são compradas. Você não consegue entrar no site da ABNT e baixar, digamos assim, o PDF. Você tem que comprar o PDF da norma. Quando eu gravei esse vídeo, o preço do PDF da norma era R$200, R$202, mais ou menos. Mas eu sei que existem instâncias em que uma norma ela é compartilhada. Me falaram já que, não sei se no sistema de justiça, as instituições que integram o sistema de justiça conseguem fazer um acesso, mas isso é da natureza, né, lá do Poder Judiciário. Eu só sei que a norma ISO ela tem que ser comprada, e você pode comprar para uso por uma instituição. Só para saber que não é lá você chegar lá, baixar, que você não vai conseguir. E, para você aplicar o conhecimento da linguagem simples, eu acho que tem que ter, assim, simplificar é algo que exige estratégia, porque, mais do que simplificar a sua comunicação, a ideia é você repensar a sua comunicação. Então, agora eu estou projetando na tela a imagem, que é uma figura, que é a representação gráfica do método Comunica Simples, esse método que eu criei, e é o método que está embasando aqui a nossa conversa até agora, né? No método Comunica Simples, eu proponho 20 diretrizes. E a figura que eu estou apresentando é uma figura meio concêntrica, assim, tem mais ou menos umas duas esferas, na verdade são 3, 4 esferas assim juntas. Tem um pensar, que está mais por fora, aí dentro tem produzir, aí tem duas esferas. Eu sou ruim em matemática, gente, eu não sei se é uma esfera não, tá? Eu ia falar uma bolota, mas aí bolota também acho que também não é, né? Uma bola, mas também é um círculo achatado, né? Um está escrito organizar, outro está escrito escrever, e na base está escrito avaliar. Então, as diretrizes do método Comunica Simples, são 20, elas estão divididas entre diretrizes para você pensar, para embasar a sua comunicação, para produzir, elaborar os seus textos, para você organizar os seus textos, para você escrever os seus textos, e também diretrizes para você avaliar os seus textos. Eu já treinei mais de 50 mil profissionais, esse método está em sintonia com o ISO ABNT Linguagem Simples, e quando a gente aprende linguagem simples, a gente vê, nessa versão, 20 diretrizes. Dá para você fazer interferências que eu chamo de minimamente invasivas, sabe, tipo procedimento minimamente invasivo que vocês usam aí na área de saúde? Dá para você fazer isso no texto também. Você pode fazer intervenções de linguagem simples que são minimamente invasivas, às vezes você não troca nenhuma palavra. Você faz outro tipo de arranjo para facilitar a leitura, até o que eu chamo de extreme makeover, sabe aqueles programas de televisão que derruba, de reforma, que derruba tudo, começa tudo de novo? Você tem um arco grande. E muita gente acha que a linguagem simples é trocar uma palavra mais fácil, difícil por outra mais fácil. Não. Na minha metodologia, isso é uma diretriz. Né? Nós vimos aqui, nós estamos vendo aqui, né? Já estou encerrando, mas a gente está vendo e vai terminar daqui a pouco, vendo 3 diretrizes do método, que é usar a frase mais curta, preferir a ordem direta e usar palavras que sejam palavras mais corriqueiras, mais frequentes. Deixa eu te mostrar como é que eu propus aqui uma reescrita. Eu já estou achando até que eu reescreveria diferente a frase. Aquela que eu mostrei do programa do monitoramento de glicemia.
O cadastramento, que necessariamente deve ser realizado em unidades de saúde da rede ambulatorial de serviços, garante a disponibilização do aparelho monitor para dosagem de glicemia capilar e o acesso através de entrega programada, com agendamento mensal e flexível, de modo que a oferta possa ocorrer em diferentes horários durante todo o funcionamento da unidade. Como é que a gente poderia reescrever essa frase usando essas diretrizes de linguagem simples? Tem várias possibilidades de reescrita, não tem uma só. Eu vou te apresentar a que eu fiz. O cadastramento em unidade de saúde garante o monitor de glicemia e acesso com entrega programada. Você pode agendar mensalmente em horários flexíveis. Ok, eu tirei a glicemia capilar, né? Eu tirei a questão da rede ambulatorial de serviços, eu entendi, mas eu teria que validar isso com alguém da secretaria. Mas eu entendi que talvez, naquela determinada situação que você vai explicar, talvez você pudesse explicar dessa forma. Se por um acaso essa reescrita aqui falhou alguma coisa que você está pensando assim, Heloísa, você vacilou, tinha que ter posto a glicemia capilar, né? Você me dá um desconto, porque isso aqui é só um exercício para você ver como é que a gente pode trabalhar com uma mentalidade mais simplificadora, porque a gente tinha 55 palavras e terminou com 23. Não quer dizer que você, para simplificar, você tem que sempre reduzir. Às vezes você precisa até aumentar, porque a informação não está lá. Aí eu peguei uma outra frase no site do Ministério, da Secretaria de Saúde, que é quando fala da judicialização de saúde. Tem uma aba lá que fala de judicialização de saúde. A frase diz o seguinte: com a multiplicidade de protocolos clínicos e a incursão de novas tecnologias na saúde, tem-se verificado aumento progressivo de ações judiciais, com consequente impacto no orçamento dos entes públicos, levando os gestores a equalizarem recursos da saúde para o bem coletivo em detrimento de situações individuais. Como é que eu propus aqui essa reescrita? Novos protocolos e tecnologias aumentam ações judiciais, afetando o orçamento público e levando gestores a priorizar o bem coletivo em vez de casos individuais. Aqui também é uma reescrita proposta, não é a melhor reescrita do mundo, você pode ter lá suas críticas, né? Se você quiser pausar aqui agora e dar uma analisada na frase inicial e a que eu propus, mas é uma para mostrar para você como é que é uma forma de você fazer, né? E eu falei, a gente viu na norma ISO, que a norma ISO, a linguagem simples, ela não é só uma questão de texto, ela também tem a ver com estrutura, ela também tem a ver com organização visual. Então, eu estou projetando na tela aqui agora um antes e depois de um trabalho que eu fiz uns anos atrás, quando eu fui voluntária do Hospital Federal da Lagoa. Do lado esquerdo da tela, tem uma imagem de uma folha de A4, um papel, uma folha de tipo papel ofício, assim, um tamanho ofício, que parece que, se você olha assim, é uma folha preta e branca, que tem uma série de textos, a gente não precisa ler o texto, mas são instruções para prevenção de infecção hospitalar. Um jeitão assim de ofício. E quando eu estava lá sendo voluntária, eu estava começando a estudar linguagem simples, isso já tem um tempo, eu propus essa reescrita, essa transformação. O folheto, que ele tinha uma cara um pouco assim de ofício mesmo, né, de documento interno, ele ganhou um título: Show Infecção Hospitalar, dicas para ajudar o paciente e proteger você. Ganhou uns ícones, ganhou blocos para facilitar a leitura. Também usei palavras mais corriqueiras. Então, assim, um exemplo para você ver de linguagem simples, que não é só na frase, é também visual. Aqui no Brasil, a linguagem simples vem crescendo muito nos últimos anos. Eu tenho muita alegria em ter sido uma catalisadora desse movimento. Quando eu comecei a minha pesquisa em linguagem simples em 2016, que eu atuava em outra área. Quando eu comecei a estudar linguagem simples em 2016, não tinha nada acontecendo. E fico feliz que a minha pesquisa ajudou a catalisar um movimento muito grande nesses últimos anos. Muitas políticas públicas, aqui a cidade de São Paulo é a pioneira em política pública de linguagem simples, o Programa Municipal de Linguagem Simples da Prefeitura. Existem muitas leis, muitos normativos. A linguagem simples já tem redes profissionais, tem a Rede Linguagem Simples Brasil, tem uma outra rede que chama Linguagem Simples Lab. Os laboratórios de inovação em gestão pública têm um grande papel no impulso da linguagem simples no nosso país. A gente tem, nesse momento que eu gravo esse vídeo, a gente tem um protagonismo do Poder Judiciário. O Poder Judiciário lançou, há um ano atrás, um Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, pedindo que todos os tribunais brasileiros usem a linguagem simples na sua comunicação interna
e externa. A linguagem simples também está presente com força no meio jurídico. Quem aqui que tá assistindo, que vem da área jurídica, tem metodologias agora de direito visual, de direito de design jurídico, visual law. A linguagem simples tem muita base nisso. E a gente tem aqui no Brasil, o que está acontecendo no Brasil já vem tendo reconhecimento internacional, já teve um prêmio internacional de linguagem simples dado para o Laboratório de Inovação do Ceará, pelo Programa de Linguagem Simples. Então, para fechar, a linguagem simples, ela é uma técnica, ela é uma causa, mas ela é uma cultura organizacional, é um modo de pensar, é um modo de trabalhar, implica em mudar um pouco a cultura, o seu comportamento. Então, assim, tem a ver com gestão de mudança, é um processo intencional e é um processo gradual. Você não estala o dedo assim e a cultura da linguagem simples se instala. A linguagem simples, ela traz muitas vantagens. A informação fica mais fácil de achar, de entender, de usar. Reduz o custo cognitivo da leitura, você já sabe o que é isso, né? Reduz, a gente evita aqueles elementos que vão aumentar o custo de processamento. Para quê? A gente quer que a pessoa dirija a cognição dela para a informação. Se o texto que traz aquela informação é um texto confuso e a informação é complexa, fica difícil, né? Então, reduz o custo cognitivo da leitura, melhora a usabilidade de conteúdos, empatiza com as necessidades e os limites das pessoas, reduz a simetria de informação, estreita laço de confiança, humaniza a comunicação, agiliza processo, reduz custo. Aí, você pode estar pensando assim, ok, mas eu tenho mesmo que aprender linguagem simples? Para que eu vou aprender linguagem simples? Se tem aí o ChatGPT, a inteligência artificial, simplifica tão bem. Tá. A linguagem simples, sabe o que ela faz com a gente? Ela ajuda a gente a pensar com mais clareza. Vale a pena você aprender para você organizar melhor as suas ideias, para você ter mais empatia, mais conexão na sua vida. Claro, o GPT está aí, né? Veio para ficar. Você usa o GPT como se fosse assim um assistente júnior. É assim que eu uso. E é assim que eu falo para os alunos usarem. ChatGPT é assistente júnior. Imagina que você tem um assistente. Agora, chegou um assistente na sua equipe. Esse assistente, ou essa assistente, ela sabe muito, parece pelo menos que ela sabe muito, super prestativa, rápida, está ali para te ajudar, mas não tem muito compromisso. Ela acabou de chegar, está começando a carreira dela, ainda tem pouco compromisso. E ela não tem maturidade, ela pode te entregar coisas erradas. Então, usa como assistente júnior, supervisiona, né? E protege o seu patrimônio cognitivo, não entrega para a inteligência artificial as suas ideias. Você tem as ideias, e aí a inteligência artificial, de repente, te ajuda alguma coisa. Mas não entrega para ela, não. Protege seu patrimônio cognitivo, sua inteligência natural. É importante demais. Então, para fechar, então, vou só resumir o que a gente viu hoje, e para você poder colocar esse aprendizado aí em prática, tá? Bora lá, então, fazer uma revisão. Você se comunica todo dia com vários públicos. Nem todos esses públicos sabem o mesmo que você. Toma cuidado com a maldição do conhecimento. Não sai falando assim, escrevendo como se a pessoa soubesse tudo, tivesse, sei lá, cursado na faculdade de enfermagem com você, ou de medicina, ou de administração, sabe? Lembra que as pessoas estão sobrecarregadas, estão dispersas. Você sabe disso porque você também está. Eu também estou, você também está. Nosso grau de atenção está pequeno. Contextualiza na hora que você estiver escrevendo isso. A gente tem que respeitar o tempo das pessoas. Ninguém tem tempo. A gente tem que comunicar de uma forma clara, de uma forma objetiva. Lembra que o Brasil lê mal. Texto desnecessariamente prolixo, desnecessariamente complexo, que não cabe ali naquele caso, né? Vai prejudicar o acesso à saúde e vai gerar custo. Lembra que tem alguns elementos que aumentam a carga cognitiva da leitura e eles prejudicam até quem tem alta escolaridade, porque exaure esses leitores que são mais hábeis e isso aqui que faz? Exclui, deixa de fora, impede o acesso à informação para as pessoas que leem mal. E a gente não quer ser barreira na vida de ninguém. A gente quer ser ponte, a gente não quer ser barreira. A gente, então, tem que adequar a nossa comunicação ao contexto. E
fica ligado, que é possível simplificar texto, garantindo precisão técnica e formalidade. Diretriz que você aprendeu hoje. Evita escrever frase muito longa. Cuidado. Às vezes está grande demais, tem vírgula demais, de repente dá para você quebrar ela em frases menores. Evita interromper o pensamento principal da frase. Procura manter aquela ordem direta. Claro, a ordem direta tem lugar, mas não faz isso toda hora, porque você está aumentando o custo de processamento desnecessariamente. Evita usar palavra pouco frequente, jargão. E olha só usa sigla quando você tiver certeza que a outra pessoa sabe o que significa. Porque senão é uma sopa de letrinha, uma sigla. Tá bom? Começa já. Vai ser bem mais fácil do que pode estar parecendo, tá? Quero agradecer muito a oportunidade de ter transmitido esse conhecimento para vocês. Estou projetando aqui na tela 2 QR Codes. O QR Code do Instagram, eu publico no Instagram por Comunica Simples. É fácil de achar. E também o QR Code do meu LinkedIn. Lá no meu LinkedIn é pelo meu nome, Heloísa Fischer. Muito obrigada, foi ótimo estar com vocês. Agradeço à Escola Municipal de Saúde a atenção, agradeço a sua atenção, né? O tempo é o bem mais precioso atualmente, coisa boa. Espero que a linguagem simples entre no seu cotidiano e foi um prazer contribuir para disseminar a linguagem simples na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Muito obrigada, professora Heloísa. E a você que nos assiste, lembre-se que você deve se registrar no formulário que está abaixo para garantir o seu certificado. E deixe seus comentários no chat. Eu, Valnice Nogueira, em nome da Escola Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, quero agradecer a sua participação, professora Heloísa, e você que esteve conosco. Um grande abraço e nos vemos até breve.